Olá pessoal, bora ver agora um pouco sobre o produto interno. A ideia dessa aula é apenas fazer a definição e alguma motivação de onde aparece o produto interno, por que é importante estudar ele, será que dá para fazer geometria sem ele, né? Acho que não, né? Mas vamos ver aqui a definição, essa daqui eu vou logo estabelecendo essa nova notação. Isso aqui vai representar agora um espaço vetorial real com produto interno, tá? Então, portanto, V é o nosso espaço vetorial real, esse aqui vai ser o produto interno. E o que é esse produto interno? Simplesmente é essa aplicação aqui, que agora ela atua no produto cartesiano de V com ele mesmo, e eu quero que isso seja um número real, tá bom? Então, a notação é essa aqui, então ela pega um U daqui, um V daqui e leva no U interno U, V, U interno V. Então, essa é a nomenclatura. Não mudem essa nomenclatura. Então, é U interno V, não invente moda. A gente vai pedir para o negócio funcionar que ele tenha essa propriedade aqui. Ó. Quando eu repetir aqui o mesmo vetor, eu vou pedir que essa coisa, o U, seja maior ou igual a zero. E, adicionalmente, eu vou querer que ele seja zero, se somente se o U seja um vetor nulo. Isso aqui vai representar para a gente a positividade do produto interno. Depois vocês vão ver que isso daí é importante ser considerado nas aplicações que a gente vai ver aqui no curso. Isso aqui é a simetria. A gente vai pedir que o U interno V seja igual a V interno U, ou seja, que não tenha diferença na posição que eu estou colocando isso daqui. E a terceira é que exista uma linearidade de U da primeira com respeito à segunda, tá bom? Que é essa aqui, ó. É como se fosse tipo uma distributividade aqui, né? Mas não é, a gente chama isso de linearidade. Então é U interno V mais U interno alfa W. Eu estou dizendo que eu vou fazer U interno alfa W, e depois eu vou. Aí o alfa ficaria aqui, e eu estou dizendo logo que eu já estou tirando o alfa. Tá bom? Então a linearidade é nesse sentido. E obviamente, por conta da segunda, como não faz diferença a posição aqui dentro, essa linearidade também acontece se eu trocar a posição aqui. Portanto, na verdade o que a gente chama de bilinearidade. Então, o produto interno é o que? A gente fala assim, que é uma forma bilinear, simétrica, positiva definida. Obviamente, eu estou pedindo que isso aqui ocorra para todo o elemento de V e todo o cara pertencente a R. E R é porque eu estou trabalhando com espaço vetorial real. Então, aqui eu tenho que colocar o corpo onde esse camarada aqui é espaço vetorial. Sobre R, então é R, e aqui eu coloco R. Isso aqui também vale para números complexos, para espaços vetoriais complexos. Então, como é que você faz? Você chama espaço vetorial complexo, no lugar de R você coloca C, e aqui vai ser C, né, o espaço vetorial complexo, só que eu vou ainda precisar da positividade, que é essa daqui. Mas para ter uma positividade, eu vou ter que mudar essa daqui. Eu vou ter que pedir que isso aqui seja igual, porque agora isso daqui não é mais R. Porque isso aqui não faz sentido em C, né? Não existe isso aqui em C. Então eu vou ter que colocar um conjugado aqui para fazer isso virar um número real e daí fazer sentido isso daqui. Tá bom? E a outra coisa é que quando o alfa está na primeira entrada aqui, ele sai bonitinho. Mas quando ele está na segunda, ele tem que sair conjugado. Mas isso aí é só um detalhe que você tem que ver depois. A gente vai fazer o caso de espaços vetoriais reais e o outro sai de graça. Você só tem que ficar atento que se for espaço vetorial complexo, isso daqui não faz sentido. Então, para fazer sentido, eu tenho que mudar alguma coisa aqui, e aqui também vai mudar como consequência dessas duas coisas aqui. Tá certo? Mas não importa, eu não vou falar do detalhe disso. A outra coisa sobre isso é que a gente pode botar uma coisa mais geral que essa, aí que
que é utilizada bastante na matemática. A gente chama, aí você tem que estudar o que é não degenerescência para pedir o que é degenerescência para pedir o que isso aqui seja não degenerado. Eu posso pedir a mesma coisa, em vez disso aqui eu falo que essa coisa é não degenerada. Aí fica muito mais geral. É esse tipo de produto interno que acontece na geometria semi-riemanniana. Tá bom? Esse tipo de produto interno aqui, esses positivos definidos, é o que acontece na geometria riemanniana. Mas eu garanto para vocês que é suficiente vocês estudarem esse aqui, porque o resto sai de graça. Tá bom? É quase uma repetição, porque no fundo a geometria riemanniana, que é o que usa esse tipo de produto interno, ela acaba usando a positividade, mas ela usa, os caras fazem a conta de propósito para ver que se fosse não degenerado, dava no mesmo. Então é por isso que sai de graça. Então, ou seja, estudar esse caso aqui é suficiente. Não se preocupe, não se estresse com espaço vetorial complexo agora aqui. Aprendendo esse, ele sai de graça. Né? Pelo menos foi o que aconteceu comigo. Onde aparecem os produtos internos? Bom, ele aparece, como já falei, na geometria riemanniana. A métrica, pessoal, lá nessa geometria riemanniana, a geometria pseudo-riemanniana, ela é um produto interno, é isso que é uma métrica. Só que é uma coisa, só que precisa de um pouco mais. Né? Você precisa de uma diferenciabilidade lá, num sentido esperto, para o negócio funcionar. Tá? Que não tem aqui. Aqui só tem a parte vetorial da coisa, como espaço vetorial, né? Beleza? Tudo simplesinho, não tem nada de diferenciabilidade aqui. Tá? O caso de superfície, pessoal. Caso de superfície, que aparece muito isso aí. Vou passar o segredo aqui do geômetra. Bom, como é que você estuda? Como é que você faz uma geometria numa superfície? Como é que você estuda a geometria numa superfície? Primeiro, você precisa estudar o cálculo diferencial, né, do R2 e, de alguma maneira, passar aquele cálculo diferencial para aquela superfície. O que é uma superfície? Entenda que é um subconjunto. No primeiro momento, entenda que é um subconjunto do R3 que tem aquela estrutura diferencial lá do R2. De alguma maneira, eu consigo recuperar nesse conjunto aquela estrutura diferencial do R2. De fato, você já faz isso de alguma maneira lá em cálculo 2. Aí, beleza. Você tem isso, então você já tem toda a estrutura diferencial, consegue calcular limite, derivada, integral, um monte de coisa você consegue fazer lá nessa superfície. Comprimento de curva, né? Você sabe o que é uma curva lá e tal. Mas você ainda não consegue olhar aquela superfície através da curvatura dela. Ou seja, porque você está vendo lá, ela já nasce, está vendo, você olha para a esfera, pô, tem uma curvatura. Você olha para aquelas quádricas, tem curvatura. Né? Aí, então, você precisa, de alguma maneira, enxergar essa curvatura do ponto de vista computacional. Aí, como é que você faz? Você tem que colocar primeiro uma métrica, mas só que métrica, que é um produto interno, ela vai ter que ser colocada num espaço tangente. Então, você tem que... Desculpa, num espaço vetorial. Esse espaço vetorial, ele tem que estar associado à superfície. E esse espaço vetorial é o que a gente chama de espaço tangente na superfície. Aí você associa a cada ponto da superfície um espaço vetorial. Aí, em cada ponto desse espaço vetorial, eu posso colocar uma métrica. Porque agora isso vai funcionar. Porque isso aqui só funciona para espaço vetorial. Para fazer sentido, tem que ser espaço vetorial. Certo? E é espaço vetorial real lá. Aí, beleza. Aí você colocou isso lá. Aí o negócio está funcionando. Só que você vai pedir um pouco mais, porque aqui o negócio não está variando com ponto. Porque lá, em cada ponto da superfície, você vai colocar esse produto interno, mas daí você vai pedir alguma suavidade lá com respeito a esse ponto, mas isso daí vem de graça da estrutura diferencial que você já colocou na superfície.
Esse espaço vetorial, que é chamado espaço tangente na superfície, ele é um R2. Só que ele é um R2 que ele está bem associado à superfície, na verdade de forma única. Dado um ponto, você tem um único espaço vetorial associado à superfície lá, que você faz como? Você pega o cálculo diferencial que você colocou lá, colocou de tal maneira que exista esse espaço vetorial lá. E os vetores canônicos lá não vai ser mais aquele E1, E2 do R2. E agora vão ser os vetores canônicos que refletem a estrutura diferencial da superfície. Aí vai ter um nome lá dele lá, certo? Bom, tem uma notação lá adequada. Porque senão virava R2 de novo, né? Ele é R2, mas é um R2 que tem que refletir de alguma maneira a estrutura diferencial da superfície. Então, aí você vê isso, beleza. Aí você coloca uma suavidade e tal, nesse produto interno. Aí o que mais? Aí, baseado nele, você consegue colocar, você consegue enxergar a curvatura da superfície, né, de alguma maneira, que na verdade que é chamado curvatura, né, da superfície, e você acaba depois provando que aquela superfície lá, aquela curvatura da superfície só dependia desse produto interno que você colocou lá. Era independentemente da superfície estar lá no R3 ou não, era independente daquilo. Então você pode pensar que a superfície não está em lugar nenhum, e basta você colocar esse produto interno lá, que ela já reflete a curvatura de alguma maneira, vai induzir uma curvatura, né, de alguma maneira lá. E essa curvatura vai depender do produto interno que está lá. No caso da métrica que está lá. Tá certo? Porque a métrica é um produto interno em cada ponto que varia diferenciavelmente no sentido da estrutura diferencial que você colocou lá. Né? Os detalhes disso na vão ver isso na geometria diferencial em algum momento e tal. Mas, bom, tem mais coisa, é claro, eu não vou conseguir fazer a teoria toda aqui de geometria diferencial em poucos minutos, mas eu posso falar aqui dos casos mais triviais que já acontecem, que é o caso do R2 aqui. Ó. No R2 você tem aqui um vetor U, ele é XY, né, tem coordenada XY, você denota para ser o comprimento do U como sendo norma de U de propósito, a ideia agora vem para cá, eu pego por causa daquilo lá, eu pego, defino esse produto interno, ele induz uma norma, isso aqui se chama de norma, aqui norma ao quadrado, né? Quando eu repito o U, ele mesmo, eu vou chamar isso de norma de U ao quadrado, porque é maior ou igual a zero, então tá bacana. Então, ela reflete bem essa positividade. Aí eu posso passar esse 2 para cá, então a norma de U é a raiz quadrada de U interno U. Tá certo? É definição, porque isso vai refletir bem a norma desse U aqui do R2, por exemplo. Essa norma de U vai refletir sem o quadrado lá, vai refletir o tamanho desse vetor, o módulo desse vetor. Tá? Por quê? Porque eu já sei que isso pelo teorema de Pitágoras, essa norma ao quadrado é isso daqui, né? O hipotenusa ao quadrado é igual a blá, blá, blá. Aí está aqui, ó. Então isso daqui de fato é a hipotenusa. Opa, então deu certo, está tudo ok. Tá? Então esse aí é induzido de qual produto interno? Nesse caso aqui, ele é induzido desse produto interno aqui. Esse produto interno aqui, né? Tá aqui, ó. Prove que, botei como exercício, né? Prove que o interno V é definido como sendo o produto escalar do R2. O que é o produto escalar do R2? Você já conhece lá da geometria analítica. É a soma do produto das componentes. Ó. Esse produto escalar, ele é um exemplo de produto interno. Você pode provar que ocorre, que vale I, 2I, 3I. É fácil. I, você vai ver. Você vai repetir o U aqui. Vai ficar x1 ao quadrado, y ao quadrado. É maior ou igual a zero, obviamente, soma de quadrados. E é zero se associa, como é soma de quadrados, é zero se associa cada um é zero, então pronto, vai dar o vetor nulo, acabou, já fez a primeira. A segunda, a simetria segue da comutatividade dos números reais aqui, aí você vai conseguir trocar, então simétrico. Esse daqui tem que fazer a conta, tem que pegar mais um vetor W, né, chamar de x3, y3, fazer a conta lá, vai usar distributividade, associatividade dos números reais, já era, vai acabar isso aqui. Feito. Portanto, esse produto escalar que você usava lá em geometria analítica, que fazia um monte de geometria já lá, certo? Aquilo já é uma geometria, com esse, só que é com essa métrica aqui. Então, esse é um dos exemplos mais triviais que já tem. E, na verdade, isso daqui já reflete o que acontecia lá na geometria euclidiana plana. Porque a geometria euclidiana plana, na verdade, já tem uma métrica lá.
Deixa eu só voltar para esse aqui. Ó. Esse aqui depois, esse produto interno, depois que você define ele e faz toda a teoria de superfície, por exemplo, você prova que o R2 tem curvatura zero. Por causa disso, a gente fala que o R2, com esse produto escalar, com essa, a gente fala métrica canônica do R2. Qual é a métrica canônica do R2? É o produto escalar, que é esse aqui que você já conhece da geometria analítica. A gente diz que o R2 ele é um espaço euclidiano de dimensão 2. Por quê? Porque ele dá curvatura zero com essa métrica. Mas você pode botar outra métrica no R2, que, diferente dessa, que a curvatura não necessariamente dá zero. Vocês vão ver isso no futuro aí, futuro próximo. E daí ele deixa de ser um espaço euclidiano. Ele passa a ser um R2 com uma métrica. E por que espaço euclidiano? Aí eu volto ao que eu queria falar ainda agora. Olha lá a geometria euclidiana plana. Toda ela, grande parte dela, dar conta que acontece lá, é baseada no teorema de Pitágoras. Olha aqui o teorema de Pitágoras acontecendo aqui. Tá certo? Então o teorema de Pitágoras ele já funciona como uma métrica lá. Só que lá você estuda o quê? Triângulos, polígonos, tudo é plano lá. Então aquela métrica lá, aqueles objetos geométricos que tem lá, eles são todos planos. Você não tem curvatura. Então lá já tinha uma métrica, na verdade. Aí, depois que você estuda a teoria de superfície, você acaba vendo que essa métrica... você define uma métrica lá na teoria de superfície de uma maneira esperta, como eu falei aqui, via o produto interno no espaço tangente. Aí você acaba vendo que o caso... Aí você pega, em particular, a superfície sendo R2, aí você recupera o teorema de Pitágoras. Ou seja, já existia, de alguma maneira, uma métrica lá, mas como a curvatura era zero, você acabava não vendo. Mas aqui você vai ver agora que lá na frente vai aparecer curvatura e tal. Não aqui nesse curso, porque a gente só vai estudar, a gente não vai estudar do ponto de vista de curvatura aqui. Não tem isso. Aqui só tem do ponto de vista analítico do produto interno. Tá bom? Obviamente isso pode ser feito no espaço euclidiano de dimensão n qualquer. Você só aumenta aqui as coisas aqui. Você faz a mesma coisa, tudo igual aqui. Só vai aumentar as coisas aí. Então é isso, pessoal, já é uma baita motivação para a gente continuar estudando produto interno. Tem muito mais coisa que você pode fazer, né? Você pode calcular ângulo entre vetores, tá bom? É muita coisa, tá bom? Não dá para fazer numa aula só. Eu quis fazer essa aula simples e de coisas conhecidas por vocês, né? Para motivá-los a entrar comigo nessa aventura de continuar estudando álgebra linear, agora via produto interno. Inclusive, a gente consegue refazer aquela teoria lá de autovalores e autovetores usando produto interno. Muita coisa que a gente fez lá para trás, a gente consegue, porque lá, nos vetores, quando você escrevia numa base, você não sabia quem eram aqueles escalares, você sabia que eles apareciam de alguma maneira lá, quando você escrevia um vetor qualquer numa base, aí tinha os escalares lá. Aí agora você vai saber quem são os escalares agora, quando você tem um produto interno. Tem muito mais coisa. Bom, tá bom. Beleza? Vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente faz mais alguma coisa, talvez mais exemplo. Sei lá. Um abraço.